Pai Senhor, povo de Deus, estou aqui com a minha Bíblia aberta, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, no capítulo 16, e o versículo de número 16. Um versículo muito conhecido de todos os irmãos da igreja, né? Esse versículo diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O Brasil ontem perdeu um ícone da música brasileira, cantor conhecido mundialmente, um dos maiores compositores do Brasil, um dos líderes do tempo da velha Jovem Guarda, né? É um homem que se destacou bastante. E eu estava ontem lá no meu trabalho, no intervalo ali, trabalho em ônibus, né? E eu estava no intervalo ali, e estava aparecendo um determinado jornal, e apareceu sobre a sua morte. É interessante que numa entrevista que ele deu, das últimas entrevistas, um jornalista fez uma pergunta para ele. Entre muitas perguntas, a que me prendeu a atenção foi quando o assunto envolveu a morte. Ele falou: eu não tenho medo da morte, mas o que ele me falou lá que me chamou mesmo a atenção foi quando ele disse: quando eu morrer, eu não sei para onde eu vou mesmo. Aonde quer que eu esteja, uma coisa é certa, eu vou estar feliz. A gente lamenta que uma pessoa viveu 81 anos neste planeta. Nós temos aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, a carta magna de Deus enviada à Terra. Isso aqui é a bússola da pessoa que quer ter uma eternidade feliz. E você vê uma pessoa, durante 81 anos de vida, construiu fama, glória. Realmente, talento tinha até demais. Todos nós temos que reconhecer um talento que Deus deu a ele, um dom chamado natural, dom da música, que é um dos dons natural. Deus não dá apenas para um evangélico, mas dá para qualquer pessoa, que é um dom natural. E a gente observa na história desse moço, eu fiquei muito triste com essa palavra: eu não sei para onde eu vou. É a única coisa que o ser humano, a pessoa que conhece a Bíblia, que conhece Deus, que vive numa intimidade com Deus, ele tem que ter a certeza da salvação. Há poucos dias eu estava pregando na igreja, eu perguntei para a igreja: quantos irmãos aqui têm certeza da sua salvação? Levante a sua mão. Eu me surpreendi que nem o pastor levantou a mão dele. Isso aí é muito preocupante, porque uma das coisas que o cristão ele deve ter certeza é da vida eterna. Essa certeza não é baseada numa filosofia, essa certeza não é baseada numa credencial que eu carrego na minha bolsa, essa certeza da minha salvação não é pelos anos de fé que eu tenho, mas é pelo crer no que a Bíblia me ensina. A Bíblia, ela é bem clara, é bem enfática. Aqui, Jesus está diante da grande comissão, já havia morrido, já havia ressuscitado depois do terceiro dia, e agora ele está orientando os discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O primeiro versículo diz: quem crê. A importância, o segredo está em crer. O primeiro passo importante em relação à salvação: você tem que reconhecer que você é um pecador. Esse é o fato primordial, você reconhecer que é um pecador. Não vem com essa história que eu nunca matei, nunca roubei, nunca enganei ninguém. Isso aí diante de Deus é louvável, mas não no quesito de salvação. Não basta só isso. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que é um pecador, seja lá de que forma você é um pecador. E a Bíblia diz, quando lemos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 20, Salomão é bem enfático. Na verdade, porque não há nenhum justo na terra sequer que faça o bem e que nunca peque. Então não existe. Romanos 3, 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo, com exceção de Cristo, todos os homens que cruzaram nesse planeta, né, pecaram, com a exceção de Cristo. O único que veio neste mundo, viveu com os pecadores, mas não pecou, foi Cristo. Os demais, nenhum se escapa do pecado, todos são pecador. Primeiro passo, reconhecer que é um pecador. Segundo passo, reconhecer que a salvação é só por meio de Jesus Cristo, não é por meio da filosofia, não é por meio de uma religião, mas é por meio do próprio Cristo. Quando lemos lá
no livro de Atos, capítulo 4, e o versículo 12, um texto narrado pelo Dr. Lucas, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado no qual devemos ser salvos. Então a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Não é a Maria, não é o José, não é o Jorge, não é a Imanjá, não é? É Jesus. A salvação é só por meio de Jesus. Quando lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Jesus mandou crer em Deus e puxou para ele também essa responsabilidade. Aí você me pergunta, mas nós não cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Por que Jesus falou crê em Deus e crê também em mim? Porque o Espírito Santo é que nos leva a crer. É o Espírito Santo é que nos convence de que somos pecador. É o Espírito Santo é que nos convence da justiça e do juízo vindouro. É o Espírito Santo que nos convence dessa realidade. Então, por isso que Jesus menciona apenas o nome dele e o nome do Pai. Porque o Espírito Santo, a missão dele é nos convencer de que Deus é o único Deus, Jesus é o Filho de Deus e que a salvação só por meio de Jesus Cristo. Então, o terceiro passo importante, você deve que se prostrar aos pés de Jesus. Quando lemos lá a Bíblia Sagrada, no livro, Paulo falando em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, referendo aos seres angelical, na terra, referente a mim, os que estão vivos, e debaixo da terra, aquelas pessoas que estão no mundo dos mortos. Entendeu? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando lemos lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, né, Paulo diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você tem que crer com o coração e confessar com a boca, e se prostrar, reconhecer realmente que a salvação é por meio de Jesus. Então Jesus aqui nesse primeiro ponto, ele diz: quem crê e for batizado será salvo. O primeiro passo para ter certeza, convicção na salvação, é crer na pessoa de Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor pessoal de nossas vidas. Esse é o segredo, esse é o ponto máximo da nossa salvação, é crer na pessoa de Jesus. E na parte B do versículo diz: quem não crê será condenado. Se você não crê, você vai ser condenado. Você precisa crer no sacrifício vicário de Cristo, precisa aceitá-lo como Senhor pessoal de sua vida e entregar sua vida para Jesus. Jesus, certa feita, ele falando, né? Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Primeiro você crê, você aceita Jesus, você se batiza nas águas e depois vem a parte da renúncia, né? Essa renúncia que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A tradução diz: renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Não é apenas na época boa da vida, mas no momento difícil. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Jesus disse: o que dará o homem pela sua vida, em troca da sua vida? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há nenhum erro em você correr atrás de fama, correr atrás de dinheiro. Não há nenhum erro de você se projetar, se organizar. Mas você não pode deixar Jesus de lado. Jesus tem que fazer parte desse teu dia a dia. Porque você já imaginou uma pessoa que viveu 81 anos de idade, e quando chega nessa idade, próximo da sua morte, dizer que não sabe para onde vai? Isto é muito dolorido, isso é muito triste. Quantas vezes, talvez estavam no hotel aí, tinha o Novo Testamento dos Gideões ali que ele poderia pegar para ler, ignorou. Quantas vezes talvez ligou um canal de televisão e alguém pregando o evangelho e ignorou. Eu pude ver ontem meus colegas ali na hora do anúncio do jornal, eu comecei a dizer: agora é que o momento é difícil, é na hora que ele fechar os olhos aqui na terra, que entrar nos portais eternos, que se deparar com o Criador. O que ele vai dizer para Deus, o que ele vai dizer para Jesus. E eu estava observando que alguns colegas que estavam ali, eram vários, foram se dispersando, como quem diz: lá vem esse louco, esse crente aí falar, quem sabe falar uma bobagem no pensamento deles. Mas eles têm que parar para refletir. E eu falo o evangelho, eu tenho que pregar esse evangelho,
porque o inferno é tão real quanto ao céu. E se você não entregar a sua vida a Cristo, você vai para o inferno. Se eu não viver de conformidade com a Bíblia, também vou para o inferno. A Bíblia ela é bem clara. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eu vou ler um versículo aqui, ainda no livro de Marcos, no capítulo de número 9, e o versículo de número 43 e 44 diz assim, ó: e se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. O versículo 44, esse versículo aqui, quando a gente lê este texto, se a gente analisar isso aqui, a gente fica impactado. No versículo 44, quando Jesus disse: aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa palavra bicho aqui é muito séria. Porque você também pergunta, mas irmão Miguel, vai ter no inferno ou lá no céu, vai ter algum animal, algum bicho? Não. Mas aqui no inferno a pessoa é linda, é bela, é maravilhosa. O homem é portado de uma beleza infundável aqui. Quando ele morre, ele fica nessa postura, no estado triste que ele fica. Por isso que a Bíblia apresenta aqui o bicho. É o formato do homem que perde. Já o cristão que morre em Cristo, quando ele ressuscitar na ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar com o corpo glorificado. É diferente, é totalmente oposto. Então as pessoas precisam parar para ouvir o Evangelho, ouvir falar de Jesus. E não basta apenas ouvir, não basta apenas você ser um simpatizante do Evangelho, não basta apenas você ser um simpatizante da palavra de Deus. Você tem que aceitar Jesus como Senhor pessoal de sua vida. Quando a pessoa morre, se ele morre sem Deus, o espírito e a alma, o que é a morte? A separação, o espírito e a alma do corpo. A alma e o espírito estão sempre interligados junto. O corpo retorna ao pó, mas o espírito e a alma vai à presença de Deus para ser apreciada. E aí é que entra os portais eternos, o momento difícil desta pessoa. Aí ele vai para onde? Se é um crente em Cristo Jesus, que creu no sacrifício vicário de Cristo, que aceitou como Senhor pessoal de sua vida, que renunciou a este mundo, que renunciou a esse pecado, essa pessoa vai para um lugar chamado paraíso celestial. Jesus disse para aquele moço da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo disse: eu conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, mas foi até o paraíso e viu coisas inefáveis, né? Talvez você diga: mas eu sou um adébito de Maria. Eu quero dizer que a Maria, ela não pode fazer nada por mim nem por você. Talvez você tenha aquela prece: rogai por nós, Maria, agora e na hora da nossa morte. A Maria não tem como rogar. Se Deus permitisse que você tivesse um arrebatamento de sentido e você entrasse no paraíso celestial, você ia se deparar com a irmã Maria ali aguardando o dia do arrebatamento da igreja, o dia da vinda de Jesus. A irmã Maria está ali também dormindo, como qualquer servo do Senhor, está ali aguardando a volta de Jesus. Então não adianta depois da morte uma missa de sétimo dia, uma vela. Não adianta, porque o momento é agora. Como escaparemos nós, os escritores hebreus dizem, se negligenciarmos esta tão grande salvação? Esta grande salvação que foi anunciada primeiramente por Jesus e depois pelos que o seguiram. Conta-se certa feita que uma senhora, muito pobrezinha, né, passando numa caverna com o filho no colo, e quando ela ia passando ali, uma voz bradou de dentro da caverna: entra, e aquela mulher entrou. E aí aquela voz ecoou e disse: você pode pegar toda a joia que você tiver, só não esqueça de uma coisa, que uma hora, determinado momento, a porta vai se fechar. Não esqueça do principal, porque na hora que a porta se fechar, não vai ter como reabrir de novo. E aquela mulher pegou essa roupa que ela estava e fez um avental e começou a selecionar as joias mais lindas que encantavam, que chamavam a atenção, que faziam seus olhos brilhar. E ela começou a pegar aquelas joias. De repente a voz ecoou e disse: olha, a senhora tem apenas 5 minutos. Dentro de 5 minutos as portas vão se fechar. E assim que fechar as portas, não esqueça do principal. Aquela mulher com a criança no colo havia riado a criança no chão e começou a pegar a joia e aproveitou mais aqueles últimos 5 minutos. E quando está fechando 5 minutos, ela sai com uma grande quantidade de joias preciosas, mas quando ela sai lá fora, a porta fechou e ela se lembrou que o menino havia ficado lá dentro. Ela esqueceu o principal. O principal na minha e na tua vida deve ser Jesus.
você pode estudar, você pode se formar, você pode ser uma pessoa importante, não há um erro nisso, mas que Cristo venha ser a pessoa principal na sua vida, para que você possa ter os seus dias garantidos com Jesus. Nós temos 3 versículos concernentes à salvação. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5, 24, Jesus disse, na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 1 e o versículo 6, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a Bíblia diz também ali em Romanos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a mensagem de Deus. Não esqueça do principal, que Jesus venha ser o principal na minha e na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo.